O Estreito de Hormuz, por onde passava cerca de 20% do petróleo mundial, foi fechado. É um estreito de apenas 33 quilômetros. Basicamente, os Estados Unidos estão com dificuldade de fazer com que esse estreito ele retorne, ele reabra. Eu vou explicar nesse vídeo por que ele é tão importante, por que é tão difícil abrir esse estreito. Já que é apenas um estreito, só 33 quilômetros, fica aparentemente fácil de poder ser resolvido. Mas não é bem assim, né? A gente vê que já tem mais de 3 mil navios ali esperando para poder passar no Golfo Pérsico. Apenas navios conseguem passar perto da costa iraniana e com aval, né, com a permissão do Irã para poder passar por ali. O barril de petróleo já bateu $119, então existe uma dificuldade para conseguir reabrir esse estreito e eu vou explicar nesse vídeo por que ele está fechado, como ele está fechado e quais são as 4 reais ameaças que impedem essa navegação. Então, primeiro, vamos começar com o básico. Onde fica esse estreito? Esse estreito, ele liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. E no seu ponto mais estreito, ele tem apenas 33 quilômetros de largura. Só que as faixas de navegação utilizáveis, que são cerca de 8 quilômetros no total. É uma verdadeira estrada marítima, só que de 2 pistas. Por ali passam, em condições normais, cerca de 138 navios por dia, que conseguem transportar cerca de 20 milhões de barris de petróleo. Isso equivale a cerca de 1/5 do consumo mundial. E China, Japão, Índia, Coreia do Sul, todos dependem desse estreito. Ou seja, toda a Ásia industrializada depende desse estreito. A China sozinha recebe 38% do petróleo através desse estreito, que passa por esse estreito. Porém, alguns navios da China, eles conseguiram se passar ali porque eles têm parceria com o Irã e bem perto da costa do estreito, bem perto da costa iraniana, eles estão conseguindo passar. Além do petróleo, 20% do gás natural liquefeito também passa por ali. Então, por exemplo, o Catar, ele não consegue transportar por outra localidade, tem que ser por aquele estreito. Isso gera um estrangulamento energético muito crítico. Então, principalmente depois da morte do Ali Khamenei, em 28 de fevereiro de 2026, né, a partir daquela operação que a gente está acompanhando aí dos Estados Unidos com Israel, lançando a Operação Fúria Épica, que pelos críticos está sendo chamado de Fúria Cega, porque aparentemente os Estados Unidos não imaginavam que o Irã ia estar tão preparado assim para essa guerra. Mas já era de se esperar, né? O Irã teve cerca de 8 meses para poder se preparar mais ainda, visto que ano passado eles foram invadidos, né? Eles foram atacados, quer dizer, em julho por aí, e obviamente eles sabiam que seriam atacados novamente. É completamente normal que eles tenham tido essa preocupação em se preparar para poder se resguardar de possíveis ataques. Então, a partir da morte do Ali Khamenei, o que aconteceu foi que a guarda iraniana ela fechou completamente ali aquele estreito, que estava fechado só parcialmente. E aconteceu que isso não foi um blefe, né? Porque eles diziam que iam fechar e eles realmente foram lá e fizeram, e fecharam. Eles falavam que tinham áreas subterrâneas com mísseis preparados mesmo. E eles também não estavam blefando, eles realmente têm. E aconteceu que cerca de 20 ataques diários começaram a ser registrados nesse estreito, com todo o aparato tecnológico também, né? Que o Irã preparou ali para poder barrar com que embarcações não conseguissem passar. Eu vou falar quais são esses elementos que fazem com que esse estreito fique fechado ainda nesse vídeo. O que acontece é que o fluxo diário, ele caiu, né? Navios passando por ali, de 138 por dia, só 5, 6 que estão passando. Isso foi uma redução de 95%, né? Cerca de 3 mil navios estão parados no Golfo Pérsico, com 20 mil tripulantes aguardando o que é que vai acontecer, se vão conseguir realmente passar por ali. Enfim, a pergunta que fica é quando é que vão reabrir. Então, primeiro, a gente vai analisar quais são essas ameaças que tem ali no estreito que impedem de navios estarem circulando. Primeiro, mísseis. Mísseis antinavios que são lançados da costa do Irã. Então, da costa do Irã, eles conseguem lançar um míssil para poder atacar aquela embarcação. Por isso que eu falei que ali na costa só passam navios que são liberados pelo Irã para que
esses países, por exemplo, a China, consiga passar ali com sua embarcação tranquilamente. Segundo, são lanchas rápidas de ataque. A Guarda Revolucionária tem dezenas dessas lanchas que são rápidas, que são bem armadas, que podem ser mobilizadas em minutos, lançando foguetes ou até mesmo realizando certos ataques suicidas. Terceiro são drones. O Irã é um dos maiores produtores de drones no mundo, né? E drone de longo alcance. Eles podem sobrevoar todo o estreito e atacar embarcações com precisão e rapidez, fluidez. Quarto, minas navais. Essas minas, elas podem ser duas, né? Que eu vou falar também. Mas a gente tem que entender que, primeiro, essas minas navais, elas são a parte mais delicada desse problema. O Irã possui um arsenal de cerca de 5.000 a 6.000 minas navais que podem ser colocadas ali e ninguém sabe onde é que está. Cerca de uma dúzia já foi instalada nos últimos dias e a gente tem que lembrar que uma mina, ela custa milhões de dólares, né? O navio petroleiro, ele custa dezenas de milhões. Então é todo um aparato muito bem desenhado ali para poder conseguir fechar esse estreito. Mas vamos falar um pouco dessa parte mais difícil. As minas navais, elas são um pesadelo logístico e tem dois tipos. Primeiro são as minas de contato. Elas são aquelas bolas grandes com detonadores que elas explodem qualquer navio ali na costa. São baratas, são fáceis de espalhar. E o segundo são as minas de influência. Elas são muito mais avançadas. Elas têm sensores que detectam características de um navio. Então, ela consegue identificar qual é o tipo daquele navio que está passando por ali. Elas sabem o tamanho do navio, o som, o campo magnético. Podem diferenciar se o navio ele é de guerra, se ele é cargueiro, e elas podem ser ativadas remotamente. Já foi usado essa técnica de minas ali na época da Guerra do Golfo. E para poder remover essas minas, saber onde ela está, identificar onde ela está, é muito difícil. Para poder retirar essas minas da época da Guerra do Golfo, lá na década de 90, foram necessários 1 ano e meio para poder retirar essas minas lá no Kuwait. E toda essa tecnologia de varredura avançou muito daquela época para agora, mas o princípio ele é o mesmo. Caçar minas tradicionais, elas são, mas o princípio é o mesmo. Caçar minas tradicionais é algo que demora muito tempo. É algo lento. E os Estados Unidos não ficou parado, né? Quando eles souberam que provavelmente o Irã estava colocando minas ali, o Trump, né, mandou tirar, falou que não era para ter e tudo mais, mas obviamente o Irã não queria saber, né? Eles estão numa guerra. Obviamente eles vão querer se defender e retaliar a morte do seu líder e tudo mais. Então o Trump reagiu, pediu para que o Irã removesse todas as minas imediatamente e deu, obviamente, o que ele sempre faz, né? O que o Trump mais faz, que é ameaçar um submarino de ataque americano. Também lançou um míssil contra uma fragata iraniana no Oceano Índico, matou 87 pessoas. Mas o problema continua persistindo até hoje, porque o grosso da frota de pequenas embarcações iranianas continuam intactos ali. E como eu falei agora há pouco, a gente tem essas minas e a gente não sabe onde é que tá. Essas minas, elas ficam submersas na água. Então, a indústria naval, ela não quer arriscar tripulações num corredor com mísseis, drones, minas. Não adianta ter um porta-aviões se ninguém se sente seguro em estar nele, em andar nele. Então a gente sempre se pergunta, né? Então só existe essa rota, não tem outras rotas? Quais outras rotas podem ser utilizadas? E sim, existem outras rotas, mas elas são limitadas. A Arábia Saudita, por exemplo, tem um oleoduto chamado Este-Oeste, com capacidade de 5 milhões de barris. 5 milhões de barris por dia. Emirados Árabes Unidos tem outro, né, de Abu Dhabi até Fujairah, com capacidade para 1,5 milhões de barris por dia. O Irã tem oleoduto com capacidade de 300 mil barris. Só que o problema é que quando soma tudo isso, dá para escoar no máximo 27%, porque é o que normalmente passa pelo estreito. E esses oleodutos também têm vulnerabilidades, né? Podem ser alvos de ataques. Ou é pelo estreito, ou não sai. E ainda assim, a gente vê passando todos os dias 5 ou 6 navios. Como é que eles estão conseguindo cruzar? Quem são eles? Então, eu já falei que um dos principais é, no caso, a China, que tem parceria com o Irã, e outros tinham como destino a Índia. E um detalhe curioso é que esses navios não estão seguindo a rota central tradicional, né? Como eu falei, eles estão indo pela costa iraniana. Eles estão mais perto do território iraniano, que provavelmente é essa localidade que não tem
minas lá. Mas é nessa costa que, se um navio que eles não permitem passar passe, eles podem mandar mísseis atingir esses navios. Então não tem mina no estreito, mas tem os mísseis e drones iranianos como ameaça. Então agora é o Irã que controla não só quem passa, mas também por onde passa. E agora, o que, é que a gente pode esperar sobre isso, né? Com o filho do Ayatollah, Ali Khamenei, que provavelmente é o novo líder. Eu falo provavelmente porque até agora a gente não viu realmente a presença dele na frente dessa liderança. Mas boatos que é ele. Então, os Estados Unidos prometeram escoltas navais. O Trump ainda tentou pedir a ajuda, né, de amigos, como a OTAN, por exemplo, que foi recusado. A Agência Internacional de Energia autorizou a liberação de 400 milhões de barris de reservas estratégicas, que é a maior intervenção da história, diga-se de passagem, para tentar conter a alta dos preços, né, já que eu havia falado que o barril passou aí dos $119, mas a dúvida que fica, quando será reaberto esse estreito? Como será reaberto? O que é que vai acontecer? Enquanto essas minas estiverem lá, ninguém vai se sentir seguro de passar por ali. E o Irã tem 6 mil dessas minas para poder colocar ali, então é muita mina. E agora a gente volta à pergunta inicial desse vídeo, que é: por que é tão difícil abrir esse estreito de Hormuz? Por que é tão difícil abrir um estreito de 33 quilômetros? Então, primeiro, o Irã, ele transformou essa faixa numa zona de interdição total, né, com mísseis nas costas, lanchas rápidas, drones, minas submarinas, tudo combinado ali para poder criar uma tensão e um medo caso alguma embarcação passe por ali. O mais importante, um país como a Marinha, que é considerada modesta, né, como o Irã, conseguiu paralisar uma rota que move 20% da energia do planeta. A economia global construiu toda uma infraestrutura energética sobre a premissa de que Hormuz estaria sempre aberto. E essa premissa simplesmente acabou. Os Estados Unidos ameaçou um país que poderia fechar ali, parcialmente ou totalmente, e essa premissa de que Hormuz sempre estaria de braços abertos para a energia do planeta caiu por terra. Agora eu quero saber o que é que você acredita que os Estados Unidos pode fazer, pode reabrir, pode conseguir na força ou na base da diplomacia. Eu acredito que não mais, né? O período de diplomacia para essa guerra já passou há muito tempo. Ou não, você acha que o Irã pode manter esse controle por meses? O Irã está se mostrando sim conseguir se proteger, sim conseguir se defender, porém não conseguiu defender o seu maior líder, e Ayatollah Ali Khamenei. Então é isso, comenta aí o que é que você acha. E a gente vai continuar acompanhando esses processos geopolíticos e outras curiosidades geográficas ou sociológicas que eu também quero colocar aí nesse canal. E é isso. Até a próxima.